Boa tarde. O nosso grupo irá falar sobre o sistema nervoso. O nosso grupo é composto por Ana Cláudia, Matheus, Cauã, Jéssica, Gisele e Brian. Eu vou começar falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso central é uma das principais divisões do sistema nervoso. Ele é responsável por transformar e enviar informações, controla funções corporais e respostas do organismo. Ele é composto por duas principais estruturas. O primeiro é o encéfalo, que é localizado dentro da cavidade craniana, que inclui o cérebro, que é responsável pelas funções cognitivas superiores, que são o pensamento, memória e o controle voluntário dos movimentos. E tem o cerebelo, responsável pelo movimento e o equilíbrio. E tem também o tronco encefálico, que regula as funções vitais, como a respiração, batimentos cardíacos e o sono. E a segunda é a medula espinhal, que estende-se do tronco do encéfalo até a lombar da coluna vertebral, que também serve como um meio de comunicação entre o cérebro e o corpo, que também são responsáveis pelos movimentos, os reflexos do corpo. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que está fora do cérebro e da medula espinhal, ou seja, fora do sistema nervoso central. Ele é responsável por conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo, como músculos, órgãos e pele. Ele é composto por nervos, que são estruturas que transmitem energias elétricas entre o sistema nervoso central e o corpo. E gânglios nervosos, que é um agrupamento de corpos celulares de neurônio, e se divide em duas partes principais: sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários e dos músculos esqueléticos, e também é responsável por transmitir informações sensoriais, como tato, dor e temperatura ao sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo, ele é responsável por regular funções involuntárias, como os batimentos cardíacos, a digestão e a respiração. É subdesenvolvido em sistema simpático, que prepara o corpo para movimentos rápidos, como uma luta ou uma fuga. E sistema parasimpático, que atua na digestão e no repouso. E o sistema entérico controla o funcionamento do trato gastrointestinal. O Cauã vai dar uma explicada melhor sobre isso. Boa tarde. Meu nome é Cauã, vou apresentar o sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é a região por onde nós vamos fazer exercício, tipo agachar, levantamento de peso e etc. E o autônomo é aquele que acontece com o nosso corpo, que a gente não tem controle total. Tipo o coração, a região do estômago e dos pulmões. É isso. Boa tarde, eu vou falar sobre as funções do sistema nervoso. A primeira função do sistema nervoso que a gente tem é as funções sensoriais, motoras, integrativas, emocional e autônoma. As funções sensoriais, elas permitem a percepção dos estímulos do ambiente, como a visão, audição, tato, olfato e paladar, além da detecção de estímulos internos, como dor, temperatura e pressão. A função motora, ela controla os movimentos, desde movimentos voluntários, como caminhar e falar, até movimentos involuntários, como a respiração e a digestão. A função integrativa, elas coordenam as funções sensoriais e motoras, permitindo a tomada de decisões e de execuções complexas, como a resposta reflexa, o movimento da nossa mão ao tocar uma superfície quente, porque o sistema nervoso, ele recebe o estímulo, processa a informação e ele envia um sinal para o músculo. A função cognitiva, ela engloba funções como nossa memória, aprendizado, pensamento, raciocínio e linguagens, que são essenciais para a experiência consciente e com o mundo.
As funções emocionais, elas regulam o humor, o comportamento, influenciando as respostas a muitos sentidos. As funções autônomas, elas controlam funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca, a respiração e a digestão. Em resumo, o sistema nervoso é um sistema complexo e interconectado, mas ele desempenha um papel crucial na regulação e na coordenação de todas as atividades físicas do corpo. Eu vou falar um pouco sobre o neurônio. O neurônio contém no cérebro 8 milhões de neurônios só em uma parte do corpo. O neurônio é a principal célula do sistema nervoso. Ele é responsável pela transmissão, recepção e condição dos impulsos nervosos. Os neurônios ligam-se um no outro, formando uma conexão neural, que será responsável por uma determinada informação. O neurônio é formado por 3 partes: dendrito, corpo celular, conhecido como soma também, e o axônio. O dendrito ele é responsável por captar informações do neurônio através de receptores que irão transmitir para o corpo celular. E essas informações são pequenas moléculas chamadas de neurotransmissores. Já no corpo celular, ele contém um núcleo, que contém um material genético que é o DNA. O soma, ele unifica todas essas informações recebidas dos dendritos em uma área chamada elevação do axônio. Se o sinal for forte o suficiente, ele é enviado para outra parte, que é o axônio. O axônio, a partir desse momento, quando o sinal atinge o axônio, ele é chamado de potencial de ação. O potencial de ação, ele viaja por todo o axônio, que é coberto pela bainha de mielina, o que ajuda que, tipo um material isolante, uma fita isolante que ajuda que o material não se degrade do sinal. E o último passo do potencial de ação no terminais axônios. Os terminais axônios, quando o sinal atinge esse final, ele meio que libera os neurotransmissores que irão se comunicar com os dendritos do outro neurônio. E assim, esse processo continuar. Um dendrito, o axônio libera os neurotransmissores e os outros dendritos do neurônio irão se comunicar. E essa comunicação se chama sinapse. A sinapse é o nome dado a uma conexão funcional entre um neurônio com outro, ou entre um neurônio e uma glândula. A glândula muscular, uma célula muscular ou uma célula glandular. E essa conexão funciona assim, entre um neurônio e outro. Boa tarde a todos, me chamo Brian e vou explicar aqui sobre as células da glia. As células da glia são células não neuronais ou neuróglia, que você pode chamar como vocês quiserem. São células não neuronais do sistema nervoso central e periférico, mas eu vou te falar mais do sistema central. Elas são células muito importantes para o sistema nervoso, pois fornecem sustentação, nutrição e proteção a todos aos neurônios. No sistema nervoso central existem quatro células gliais principais, sendo elas os antrócidos, os oligodendrócitos, as microglias e as células ependimáticas. Os antrócitos são células do sistema nervoso central que são muito importantes porque fornecem sustentação e nutrição, além de fazer a manutenção da homeostase do cérebro. Elas são conhecidas por esse seu formato estrelar aqui, ó, não sei se estou chegando aí, e tem várias funções, sendo elas sustentar e nutrir os neurônios, regular o ambiente intraneuronal, fazer respostas imunológicas e inflamatórias. Essa célula glial antrócito pode ser dividida em dois tipos, os antrócitos fibrosos e os antrócitos protoplasmáticos, que são muito fáceis de diferenciar um do outro. Os fibrosos são encontrados mais na região branca, na região de substância branca, e estão sempre rodeados por muitos axônios, o que ajuda na manutenção da bainha de mielina. Já os protoplasmáticos são mais encontrados no lugar da substância cinzenta, e ao invés de ser rodeado por muitos axônios, eles são rodeados por vários corpos celulares neuronais. Outra célula é os oligodendrócitos, esse aqui. Essas células também são do sistema nervoso central. Elas são responsáveis por criar a bainha de mielina, isolar os axônios e controlar a velocidade da condução do impulso nervoso. E essa foi a minha apresentação.